Pronto, bacana, vamos lá, muito bem-vindos. Já promovemos análise acerca do inquérito e agora passaremos a estudar o tema ação penal. Nestor, o que é tecnicamente ação? Vê se faz sentido. Se coloca momentaneamente como espectador ou espectadora. A nossa convivência em sociedade é extremamente onerosa. Uma sociedade organizada que celebra um pacto constitucional é aquela que entrega ao Estado o exercício de poderes que outrora eram conferidos ao cidadão. Um deles é o próprio poder de punir. Ora, o cidadão não mais poderá implementar a punição com as próprias mãos. Isso caracteriza crime contra a própria administração da justiça. Então, conferimos o poder de punir ao Estado e, em contrapartida, para equilibrar a balança, a Constituição nos dá um direito. O direito de exigir do Estado que ele implemente a lei, no caso concreto, e exerça a punição. Esse direito é o direito de ação. Então, a ação pode ser vista como um direito público subjetivo, positivado na Constituição e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, equacionando a implementação da correspondente sanção penal. Ora, mas a partir do momento que esse direito é exercido, a ferramenta para que ele se materialize é deflagrada. E que ferramenta é essa? O processo. Então, a ação é um direito e o processo é a ferramenta deflagrada e que viabiliza a sua implementação. Tudo bem? Então, me permita, com isso, formular o seguinte destaque. Eu gostaria de projetar uma definição. O que é ação? É um direito público e subjetivo, positivado na Constituição Federal, importante, e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, solucionando a demanda penal. Beleza? Isso é ação. Eis a lógica majoritária no Brasil. Só que, ao lado dessa formulação, eu poderia, com cuidado, implementar uma observação. Já o processo é a ferramenta que viabiliza o desenvolvimento e a implementação da ação. Tudo bem? Eis a lógica que hoje norteia a nossa referência quanto ao tema ação penal. Agora, me permita um parêntese. Parte da doutrina diverge. Ora, nós temos uma corrente doutrinária muito respeitada, por todos eu vou citar o próprio professor Ovídio Batista, dizendo o seguinte: calma, o que a Constituição consagra é o direito à justa e adequada prestação jurisdicional em um prazo razoável. E a ação é aquilo que você faz para a obtenção desse direito. Então, a ação é um fazer, é um agir, é um atuar, com o intuito de alcançar a justa e adequada prestação dentro de um prazo razoável. Tudo bem? Bacana? Então, me permita aqui, com a segunda observação, destacar para você uma crítica. De que maneira? Ora, parte da doutrina entende que a ação é o que fazemos para obter o direito a uma justa e adequada prestação jurisdicional em prazo razoável. Tudo bem? Eis a ideia tentando separar, em certa medida, o joio do trigo. Tudo bem, agora, me permita avançar, porque no espectro do processo civil,
é mais fácil enxergar a ação porque ela é exercida usualmente por aquele que teve uma ofensa a um bem jurídico devidamente tutelado. Já no espectro penal, nós temos um representante da sociedade que usualmente demandará, que é o Ministério Público. Então, só de maneira excepcional é que a vítima atuará demandando naqueles crimes de iniciativa privada, que não são tão usuais. Por isso, organizando a matéria com aderência para o nosso edital, eu gostaria de grifar nesse momento, no nosso item 2, as modalidades de ação. Eu quero formular uma verdadeira classificação. Então, ao contrário do direito processual civil, onde são adotados inúmeros parâmetros classificatórios, no processo penal, eu quero adotar um parâmetro. Nós promoveremos uma classificação levando em conta a iniciativa para a propositura da demanda. Por isso, me permita aqui, formular o destaque. Vamos organizar a matéria, levando em conta a iniciativa para a propositura da demanda. Vejamos. Então, como é que a ação penal, Nestor, está organizada? Num primeiro prisma, você vai vislumbrar a ação penal de iniciativa pública. E num giro de 180 graus, teremos a ação penal de iniciativa privada. Bacana? Ora, por que, Nestor? Verticaliza em certa medida o grau de complexidade do nosso concurso. Segundo o professor Hélio Bastos Tornag, diante da qualidade dos interesses versados em juízo, toda ação penal ontologicamente é pública. O que oscila é a iniciativa para propor a demanda. Por isso, num grau de tecnicidade mais acentuado, essa sutileza é decisiva. Ação penal de iniciativa pública, quando o legitimado a propor a demanda é o MP. E num outro prisma, ação penal de iniciativa privada, quando o legitimado a propositura é o ofendido ou o seu representante legal. Então, nesse contexto, típico, inclusive, de prova dissertativa do MP, eu gostaria de formular como um grito de alerta uma advertência. De que maneira? Segundo Hélio Bastos Tornag, toda ação penal é pública em razão dos interesses versados em juízo. Beleza. Em razão dos interesses versados em juízo. Ótimo. Então, ontologicamente, toda ação penal é pública. E o que é, Nestor, que nós traremos como oscilação? Então, me permita complementar. Eu destaco o que pode oscilar é a iniciativa para a propositura da demanda. Tudo bem? Essa é a lógica doutrinária mais técnica, explorada em diversos concursos. Claro que no dia a dia, o vício de linguagem acaba acometendo, inclusive, as provas objetivas. É muito frequente na redação de uma questão você encontrar a seguinte, entre aspas, atecnia: ação penal pública ou ação penal privada. O técnico seria ação penal de iniciativa pública, quando o legitimado a propor a demanda é o MP, e ação penal de iniciativa privada, quando o legitimado a propositura da demanda é a vítima. Já que, na essência, na raiz,
toda ação penal deve ser considerada como uma ação pública pela qualidade dos interesses versados em juízo. Tudo bem? Bacana? Agora, vamos individualizar? Vamos trabalhar com cada uma das modalidades? Eu inicio o tratamento da matéria edificando, a partir de agora, a nossa ação penal de iniciativa pública. E no estudo da ação penal de iniciativa pública, eu quero projetar uma definição. Ora, essa ação será exercida pelo Ministério Público, em consonância com o que eu extraio do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, e também com o artigo 257, inciso 1 do CPP. O artigo 129, inciso 1 da Constituição, é o pilar do sistema acusatório. Com a concretização do sistema acusatório constitucional, nós temos como grande primado a separação de funções, a separação da função de acusar, de defender, de julgar e de investigar. Então, o Ministério Público titulariza a ação penal de iniciativa pública e titulariza de maneira privativa. Com o advento da Constituição Federal, nós tentamos afastar o patrocínio de ação pública por outras autoridades. Pasmem, o nosso CPP permitia que juízes e delegados patrocinassem a ação pública sem intervenção do MP. Era o vetusto processo judicialiforme, que foi expungido do ordenamento com o advento da Constituição, até porque estamos diante, verdadeiramente, de uma não recepção. Então, Nestor, o que é uma ação penal de iniciativa pública? É aquela titularizada privativamente, olha a carga axiológica dessa expressão, titularizada privativamente pelo MP, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que é o pilar do sistema acusatório, e com o artigo 257, inciso 1 do CPP. Bacana? Eis aí o contexto conceitual, aparentemente simplório, mas extremamente útil para o nosso concurso. E ao lado desse conceito, a primeira observação importante. Olha o nosso destaque. Eu quero edificar aqui o chamado processo judicialiforme. Cuidado com essa terminologia. Os piores concursos são aqueles que lhe avaliam por domínio de vocabulário. E eu vou agora usar o verbo no passado. O que era o processo judicialiforme? Eu destaco, era a possibilidade de juízes e delegados patrocinarem ação pública sem intervenção do MP. Beleza. E nessa observação, você formula comigo a única conclusão possível. Qual é, Nestor? A única conclusão factível nesse nosso contexto? Eu afirmo, resta concluir que o artigo 26 do CPP não foi recepcionado pelo artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal. Bacana? E por preciosismo e zelo, aqueles, inclusive, que vão prestar concurso para o MP, a inicial acusatória da ação pública é a denúncia, que vem esquadrinhada lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Portanto, no tratamento da ação penal de iniciativa pública, uma segunda observação inicial, acusatória. Ora, é a denúncia, sendo que os seus requisitos estão explicitados no artigo 41 do CPP. Tudo bem? Bacana? Eis a lógica aparentemente simplória, mas importante dentro da montagem introdutória propedêutica
da ação penal de iniciativa pública me permita avançar. Alguns verdadeiramente demonizam a análise principiológica da ação penal de iniciativa pública. Eu quero ter todo o cuidado na abordagem da matéria, porque na análise dos princípios eu terei a possibilidade de diferenciar, na essência, a ação penal de iniciativa pública da ação penal de iniciativa privada, que nós vamos estudar na sequência. Então, superando o conceito, eu quero referendar a análise apresentando os correspondentes princípios. Ora, Nestor, quais são os princípios que você pretende destacar? Reflete comigo. Inquérito policial concluído, devidamente relatado, encaminhado ao juiz, o juiz abre vistas ao membro do MP. Você, membro do MP, entende que existem indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração. Então, é sinal que o inquérito foi exitoso, é sinal de que o inquérito cumpriu o seu objetivo. Indaga-se: o exercício da ação pública é uma mera deliberalidade, um mero ato discricionário ou é um dever funcional? Me parece até uma provocação bastante pedestre. Se a ação penal pública caracteriza a proteção da sociedade, a proteção social não pode ficar refém da vaidade ou da conveniência de quem quer que seja. Portanto, como primeiro princípio regente, eu vou edificar com cuidado, você passa a estudar o princípio da obrigatoriedade. E qual é a ideia do princípio da obrigatoriedade? Eu afirmo: o exercício da ação pública é um dever funcional inerente à atuação do MP, pressupondo o atendimento dos requisitos legais. Então, se os requisitos legais estão presentes, o exercício da ação pública não é uma mera deliberalidade, não é um mero ato discricionário. Só que me permita verticalizar em certa medida o grau de complexidade do seu concurso. No estudo do princípio da obrigatoriedade, eu quero propor uma observação. Em que termos? Você vai enfrentar comigo aquilo que eu vou chamar de princípio da obrigatoriedade mitigada, também conhecido como princípio da discricionariedade regrada. Então, pergunta-se: nós temos mitigações ao princípio da obrigatoriedade? Até temos. O professor Fernando da Costa Torinho Filho enxergou a mitigação na justiça penal do consenso, que nasceu lá na década de 90 por meio da Lei dos Juizados. Ora, a Lei 9.099 de 95 inaugurou a chamada transação penal. Vale dizer, nas infrações de menor potencial ofensivo, preenchidos os requisitos do artigo 76 da Lei dos Juizados, o Ministério Público está autorizado a ofertar ao suposto autor do crime uma medida alternativa. E se o sujeito aceitar essa medida alternativa, cabendo ao juiz homologar o acordo, uma vez adimplidas todas as obrigações, extingue-se a punibilidade. Então, eu tenho um plano B. Ao invés da via sempre do conflito, nós temos agora a possibilidade da via do consenso, mitigando-se a obrigatoriedade quanto ao patrocínio da ação. Agora, respira. A ideia da justiça penal do consenso vem sendo, entre aspas, aprimorada. Lá no combate ao crime organizado, para o colaborador, nós temos a possibilidade do não oferecimento da denúncia. É também uma forma de mitigar o princípio da obrigatoriedade. Para tanto, é necessário que o sujeito seja o primeiro a colaborar. Ele não pode chefiar aquela facção criminosa e é necessário que o fato revelado não seja conhecido pela autoridade. E novidade, inovação trazida pelo pacote anticrime. E o pacote anticrime, continua comigo, inseriu no Código de Processo Penal o artigo 28A. Talvez hoje
o principal elemento da justiça penal negociada, o acordo de não persecução penal. Porque nos crimes com pena mínima inferior a 4 anos, praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e fora da lógica da violência doméstica, o Ministério Público também está autorizado a oferecer medida alternativa. O suposto autor do crime, assistido por advogado, se ele quiser compor, ele deverá confessar circunstanciadamente o fato. Aquele acordo é homologado pelo juiz e adimplidas todas as obrigações, extingue-se a punibilidade. Então é mais um paradigma, talvez hoje o mais desafiador, da justiça penal negociada, mitigando com isso o princípio da obrigatoriedade. Por isso, olha o meu cuidado com você. Na ideia de obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada, eu afirmo, para Torinho Filho, a mitigação decorre da justiça penal negociada, apresentada pelos seguintes institutos. Então, quais são os institutos que revelam hoje a ideia da justiça penal consensual? Eu aponto. Primeira referência importante para que você possa explicitar. Transação penal. Transação penal materializada no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Nestor, além da transação penal, o que mais? Olha agora, colaboração premiada. Mas por que a colaboração premiada? Porque a colaboração pode levar ao não oferecimento da denúncia. Agora, o sujeito tem que ser o primeiro a colaborar, não pode chefiar a organização criminosa e o fato por ele revelado tem que ser desconhecido da autoridade. Claro, preenchidos esses requisitos, na mesa de negociação é que pode, então, surgir essa proposta da não oferta da denúncia. Maravilha. Tópico devidamente explicitado lá no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei de Combate e Repressão ao Crime Organizado, que é a Lei 12.850 de 2013. E agora, talvez o paradigma mais proeminente de justiça penal do consenso, e eu aponto para você, registra o acordo de não persecução penal. Ora, devidamente explicitado no artigo 28A do Código de Processo Penal. Tudo bem, bacana. Mesmo diante das mitigações, é importante consignarmos que o princípio da obrigatoriedade é um grande norte, é uma grande bússola, é uma grande referência, um satélite, até para trazer coerência sistêmica. Então, eu vou avançar. Imaginemos que o Ministério Público ofereceu a ação penal, apresentou a inicial acusatória, a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, o processo foi deflagrado. Pergunta-se, no transcorrer do processo, o MP poderá desistir da demanda, abandonar o feito, depor as armas? Não tem sentido. É ilógico imaginarmos que o promotor está obrigado a ajuizar a ação e depois falarmos que ele pode desistir. Então, não pode desistir coisa nenhuma. Portanto, o segundo princípio de regência, e que você vai apontar, é o princípio da indisponibilidade. Nestor, e o que é que isso significa? Com todo o cuidado necessário, eu afirmo, o MP
não poderá desistir da demanda deflagrada. E onde é que a matéria é regulada? No artigo 42 do CPP. Nós temos aqui, verdadeiramente, um desdobramento lógico do dever funcional do Ministério Público. Agora, me acompanha. Eu preciso formular algumas observações dentro do princípio da indisponibilidade. Olha a primeira. O Ministério Público, ele não é um colecionador de condenações. Nada impede que o membro do MP, uma vez convencido, requeira em memoriais a absolvição do réu. E se o promotor requer a absolvição do réu, ele não está desistindo da demanda. Ele está pleiteando que o processo chegue ao fim com um provimento justo à luz do seu convencimento. Até porque justiça, como diz Norberto Bobbio, é a justa medida. E a justa medida acontece quando o culpado é condenado e quando o inocente é absolvido. Olha o nome do cargo, promotor de justiça. Então, pedir absolvição não caracteriza desistência. Só que eu vou além para você que prestará concurso da magistratura. O nosso código autoriza que o juiz discorde da manifestação ministerial e condene o réu. A nossa doutrina se insurge contra essa previsão. Mas, de todo modo, o entendimento majoritário é que o juiz não está vinculado ao requerimento absolutório emanado do MP. O juiz pode discordar e condenar, estribado no Código de Processo Penal. Agora, quando o promotor requer absolvição, ele não está desistindo de nada. Tudo bem? Bacana? Então, dentro do princípio da indisponibilidade, olha a minha primeira observação importante. Qual é, Nestor? O MP pode requerer a absolvição do réu em alegações finais, o que não significa desistência. Beleza? Tudo bem? Agora, olha o ponto de atenção numa advertência. O juiz não está vinculado, podendo condenar o imputado. Beleza? É o que você extrai do artigo 385 do CPP. Tranquilo? Bacana? Agora, me permite avançar. Ainda dentro do princípio da indisponibilidade, eu tenho um segundo grito de alerta. Os recursos criminais são essencialmente voluntários. Recorre quem quiser. Recorre quem entender estratégico. Todavia, se o promotor recorrer, ele não pode desistir do recurso interposto. E eu vou invocar a professora Ada Pellegrini Grinover para consignar o seguinte: o recurso, ele tem natureza de desdobramento do direito de ação. Então, se o promotor não pode desistir da demanda, ele também não poderá desistir do recurso interposto. Ele pode até não recorrer, porque o recurso é essencialmente voluntário. Mas se ele recorreu, ele não pode desistir. Portanto, olha o destaque. Dentro da nossa segunda observação, eu afirmo: o MP não poderá desistir do recurso interposto, pois o recurso é um desdobramento do direito de ação. Beleza? É o que você pode extrair do artigo 576 do CPP. Tá claro? Bacana? Com isso, eu saio do princípio da indisponibilidade e quero conjugar um próximo princípio que traz um ar de polêmica, porque a posição dos tribunais superiores é uma
e a posição da doutrina majoritária é outra. Portanto, eu vou consignar aqui, como terceiro princípio, o princípio da divisibilidade. Eu quero trabalhar com a ideia da divisibilidade da ação pública e formularemos essa abordagem no próximo bloco. Aguardo você. Até lá.